Ei, psiu, você é apegado a bens materiais, pessoas, lugares? Se você sofre ou sente algum tipo de apego exagerado, te convido a vir aprender com a história de Isabela aqui no Traços e Inspirações. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe com alguém essa história e ajude esse canal a crescer. Vamos à história? A luz do sol matinal banhava o quarto de Isabela, mas ela não sentia o seu calor. Um silêncio estranho pairava no ar. Um silêncio que parecia absorver qualquer som. Ela abriu os olhos piscando algumas vezes e a primeira coisa que notou foi a ausência de dor. A dor que a acompanhara nos últimos meses, a dor da doença que a consumia havia desaparecido. Isabela sentou-se na cama, confusa. Olhou para as mãos que pareciam etéreas, quase transparente. Franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Levantou-se e caminhou até o espelho. O que viu a fez dar um passo para trás. Chocada. Sua imagem estava lá, mas parecia distante, como um reflexo embaçado em um lago. Ela tocou o espelho, mas não sentiu o frio do vidro. Sua mão simplesmente atravessou a superfície. Um arrepio percorreu sua alma. O quê? O que é isso? Sussurrou a voz, soando fraca e sem corpo. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu. O pânico começou a se instalar. Isabela correu para a sala chamando pelo marido, pela filha, mas ninguém respondia. A casa estava vazia. Uma sensação de desespero a invadiu. Ela saiu para a rua e o mundo parecia vibrar em uma frequência diferente. As pessoas passavam por ela, sem notá-la, sem vê-la. Ela tentou tocar em um pedestre, mas a sua mão simplesmente o atravessou, como se ele fosse uma miragem. Foi então que ela viu seu próprio corpo deitado na cama, cercado por flores, com um véu branco cobrindo seu rosto. E ao lado, seu marido e sua filha choravam. O choque foi avassalador. Uma parte dela se recusava a acreditar. Não, não pode ser, pensou, mas a verdade cruel se impôs. Ela estava morta e não havia percebido. A revolta tomou conta de Isabela. Como isso poderia ter acontecido? Por que ninguém a avisou? Por que ela não sentiu nada? O apego às coisas materiais, à sua vida, à sua família, era tão grande que ela se recusava a aceitar sua nova realidade. Ela tentou voltar para o seu corpo, tentou de todas as formas, mas era como tentar agarrar fumaça. Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses, e Isabela vagava perdida
entre a terra e um lugar sombrio, que ela logo soube ser o umbral. Um lugar de sofrimento, de desespero, onde almas perdidas vagavam sem rumo. Lá ela se sentia cada vez mais fraca, mais suja, mais envelhecida. Sua forma etérea começou a se deteriorar, refletindo a angústia da sua alma. A solidão era insuportável. Ela via outras almas, formas disformes e sofredoras, mas não conseguia se comunicar. O silêncio era torturante, apenas quebrado pelos sussurros de desespero das almas ao redor. A fome e a sede, mesmo que espirituais, eram lancinantes. Ela tentava pegar água de riacho sombrio, mas suas mãos a atravessavam. Tentava se alimentar de frutos difformes, mas nada preenchia o vazio. A revolta inicial de Isabela deu lugar a um desespero profundo. Ela queria sair daquele lugar, queria ver a luz novamente, mesmo que não pudesse ser vista, mesmo que não pudesse tocar. Ela queria sentir a vida, e um ato de desespero e força de vontade, algo nela mudou. Ela reuniu todas as suas energias, toda a sua vontade, e com um grito silencioso que ecoou apenas em sua alma, conseguiu. Ela conseguiu romper a barreira, conseguiu sair do umbral. Ela se viu novamente na dimensão familiar, pairando sobre o mundo que um dia foi seu, mas a sensação de não pertencimento era ainda maior. A tristeza a consumia, a fome e a sede a perseguiam, e a impossibilidade de interagir com o mundo físico a torturava. Ela via pessoas comendo, rindo, bebendo, e a impotência era um fardo pesado demais para suportar. Isabela vagava pelas ruas movimentadas da cidade, sentindo a brisa fria atravessar o seu ser etéreo. Via os prédios imponentes, as luzes vibrantes, as pessoas apressadas, e uma dor profunda se instalava em seu peito, uma dor de saudade e de impotência. Ela tentou se aproximar de uma criança que ria alegremente, mas a menina simplesmente passou por ela, como se ela fosse o ar. A cada tentativa de interação frustrada, a sensação de invisibilidade aumentava, corroendo sua já fragilizada esperança. Mas Isabela não estava sozinha. Uma presença sutil a acompanhava, uma sombra discreta que se movia nas bordas da sua percepção. Era um homem de semblante sereno, vestido em traje simples, mas que emanava uma aura de paz. Ele a observava de longe, seus olhos transmitindo compaixão e paciência. Seu nome era Samuel, e ele era o mentor espiritual de Isabela, designado para guiá-la em sua jornada pós-morte. Mas a densidade da sua revolta e apego material tornava qualquer tentativa inútil. Agora ele a seguia de perto, esperando o momento certo, um instante de lucidez em que ela pudesse perceber a sua presença. Samuel
Tentava chamar sua atenção de várias maneiras sutis. Às vezes, ele projetava pensamentos de calma em sua mente, esperava que ela sentisse uma leve brisa e quando não havia vento, ou que notasse um brilho diferente em um ponto específico. Ele tentou com toda a sua energia fazer com que ela ouvisse, que sentisse a sua intenção de ajudar. Mas Isabela estava tão imersa em sua própria dor e confusão que era incapaz de sintonizar com a vibração mais elevada de Samuel. Ele havia tentar comer, estendendo a mão para uma fruta, em uma barraca de feira, e a sua frustração quando sua mão atravessava o alimento. Via a tentar beber água em uma fonte e o desespero em seus olhos quando a água não a molhava. Seu coração espiritual se compadecia, mas Samuel sabia que ele não poderia simplesmente forçar a ajuda. O despertar tinha que vir de Isabela, do seu próprio esforço e reconhecimento de sua condição. Meses se passaram com Samuel observando paciente. Ele a viu em momentos de profunda tristeza chorando, lágrimas silenciosas que ninguém podia ver. Viu-a sentindo a fome e a sede espiritual que a atormentavam. A desesperança, estampada em sua forma etérea, cada vez mais translúcida. Um dia, Isabela parou diante de uma vitrine de joias. Lágrimas escorriam pelo seu rosto invisível, enquanto ela admirava um colar de pérolas, lembrando-se de um semelhante que sua mãe costumava usar. Ela estendeu a mão para a vitrine e mais uma vez a sua mão atravessou. Mas desta vez algo foi diferente. Um lampejo de exaustão, de cansaço, daquela luta inútil, cruzou seu olhar. Uma pequena fresta se abriu em sua densa névoa de negação. Samuel, que observava a poucos metros de distância, sentiu a mudança. Era sutil, quase imperceptível, mas era um sinal. Ele sabia que o momento se aproximava. Ele não invadiria, não forçaria, apenas esperaria sempre, sempre perto e sempre pronto. Isabela continuou sua jornada silenciosa pelas ruas da cidade, agora com um novo tipo de cansaço. Não era apenas a exaustão espiritual de sua condição, mas um cansaço da própria luta, da negação incessante. Seus passos etéreos a levaram para um objetivo claro, até a frente de uma antiga igreja, cujas portas estavam abertas. De dentro vinha um som suave e melodioso, vozes em uníssono cantando um louvor. A melodia era simples, mas carregada de uma profunda emoção. Isabela parou, como que hipnotizada. A canção falava de amor, de perdão, de um lar eterno e tocava uma fibra esquecida em seu ser. Enquanto ouvia uma sensação estranha, mas familiar, começou a preenchê-la. Era uma paz profunda, uma alegria serena que há muito tempo não experimentava. As lágrimas voltaram aos seus olhos, mas desta vez
não eram de desespero, e sim de um alívio quase palpável. Era como se o gelo em seu coração estivesse começando a derreter. Ela não entrou na igreja, permaneceu ali na entrada, observando cada nota, cada palavra, sentindo a energia da fé e da esperança que emanava daquele lugar. Naquele exato momento, Samuel, que a observava pacientemente, sentiu que a barreira final havia cedido. A sintonia de Isabela havia mudado. A sua alma estava mais receptiva. Com delicadeza, ele se aproximou. Sua presença agora absorta na música sentiu um leve toque em seu ombro etéreo. Uma sensação que não experimentava desde que desencarnara. Ela virou-se e pela primeira vez viu Samuel, não como uma sombra indistinta, mas como um ser de luz serena, com um sorriso acolhedor. Seus olhos se encontraram nos de Samuel. Havia uma infinita compaixão e um convite silencioso. Nos olhos de Isabela, um misto de surpresa, temor e uma centelha de esperança. Isabela disse: Samuel, sua voz suave, como um bálsamo para sua alma atormentada. Eu sou Samuel e estou aqui para ajudá-la. Você não precisa mais vagar sozinha. Há um lugar de paz, uma colônia espiritual, o Lar de Maria, onde você pode encontrar repouso e orientação. Isabela hesitou. O medo do desconhecido ainda era forte, mas a exaustão de vagar sem rumo, a dor da solidão e a paz que sentira naquele momento era mais poderosa. Ela olhou para a igreja, para as pessoas que cantavam e depois para Samuel, cujo olhar transmitia uma segurança inabalável. Uma nova decisão se formou em seu coração. Ela estava cansada de lutar, cansada de sofrer. Com um aceno lento e quase imperceptível, Isabela aceitou. Eu, eu vou com você, sussurrou sua voz espiritual, que agora Samuel podia ouvir claramente. Samuel sorriu, estendeu a mão para ela. Isabela, hesitante por um tempo, tocou a sua mão. Não era um toque físico, mas uma conexão energética, uma união de propósitos juntos. Eles se afastaram da igreja, deixando para trás as sombras da negação e seguindo em direção a um novo horizonte, para a colônia espiritual, o Lar de Maria, onde a verdadeira jornada de Isabela estava prestes a começar. Ao lado de Samuel, Isabela sentiu-se envolta em um canal de luz suave e acolhedor. O ambiente ao redor começou a mudar. As paisagens cinzentas das cidades desapareceram, dando lugar a um cenário de beleza indescritível. Campos floridos se estendiam até aonde a vista alcançava, pontilhados por árvores frondosas e riachos de águas cristalinas, edificações luminosas, de arquitetura elegante e etérea surgiam
harmoniosamente na paisagem. Era a colônia espiritual Lar de Maria. O ar era puro e vibrante, e uma sensação de paz profunda pairava sobre tudo. Isabela nunca havia sentido algo assim. Ao chegarem, foram recebidos por seres de luz, com sorrisos calorosos e olhares cheios de amor. Não havia julgamento, apenas aceitação e uma alegria genuína por sua chegada. Os primeiros dias no lar de Maria foram de intensa introspecção e autodescoberta para Isabela. Ela foi conduzida a um ambiente sereno, onde pôde finalmente relaxar e processar tudo o que havia vivido, com a ajuda dos mentores e trabalhadores espirituais da colônia. Ela começou a refletir sobre seu apego material, sua revolta e a negação do seu próprio desencarne. Lá, ela compreendeu que a fome e a sede que sentia no umbral eram, na verdade, anseios espirituais, carências da alma que ela havia negligenciado em sua vida terrena. Entendeu que sua revolta era um mecanismo de defesa contra a dor da perda e a dificuldade de aceitar o fim de um ciclo. O lar de Maria era de fato um lugar completo. Havia escolas onde as almas podiam aprender e expandir seus conhecimentos sobre as leis divinas e a vida espiritual. Havia hospitais onde os espíritos enfermos e traumatizados recebiam tratamento energético e consolo. Mas o que mais a impressionava era a abundância de amor que permeava cada interação. Cada irmão era recebido com carinho, amparado em suas dores e incentivado em seu crescimento. Isabela percebeu que as limitações que sentia no umbral e mesmo na terra de não poder tocar ou interagir eram reflexos de seu próprio estado vibratório. À medida que a sua mente se acalmava e seu coração se abria, ela sentia uma forma etérea se formar mais luminosa e menos densa. A sujeira e o envelhecimento que a atormentavam haviam desaparecido, e sua aparência espiritual se assemelhava à de uma mulher serena e em paz. Ela passava horas conversando com outros espíritos, ouvindo suas histórias, compartilhando suas próprias experiências. Percebeu que não estava sozinha em sua jornada e que muitos haviam passado por processos semelhantes. A sensação de pertencimento era um bálsamo para a sua alma. Aos poucos, Isabela começou a desvencilhar-se das amarras do passado. O apego às suas posses materiais, que antes a consumia, dava lugar à valorização dos tesouros espirituais. A saudade da família permanecia, mas agora vinha acompanhada da certeza de que o amor que os unia era eterno e que no tempo certo eles se reencontrariam. O lar de Maria não era apenas um refúgio, mas um ponto de partida. Isabela estava pronta para iniciar uma nova fase em sua existência, uma fase de aprendizado, serviço e evolução espiritual.
O medo do desconhecido havia sido substituído pela curiosidade e pela esperança de um futuro mais luminoso. Com o passar do tempo no lar de Maria, Isabela transformou-se profundamente. As lições que aprendeu foram internalizadas, e seu coração, antes pesado pelo apego e pela revolta, agora irradiava serenidade e gratidão. Ela compreendeu de fato que não havia motivo para se apegar a nada material. As posses terrenas eram efêmeras, meros instrumentos para a evolução, que o verdadeiro tesouro residia nas conquistas morais e espirituais. Ela aprendeu a valorizar os pequenos avanços de sua jornada na eternidade. Cada aprendizado, cada ato de serviço, cada momento de paz, a luz que antes parecia distante ou ameaçadora no umbral, revelou-se sua mais fiel amiga, presente em todos os momentos, guiando-a e amparando, e entendeu que a luz não era apenas uma ausência de trevas, mas a própria essência do amor divino que permeia o universo. Com o bônus por sua dedicação e por ter alcançado um nível de equilíbrio e compreensão, Isabela recebeu a oportunidade especial, a permissão para rever a sua família terrena. Ela, guiada por Samuel, pôde se aproximar de seu lar, não mais com a angústia da impotência, mas com a serenidade de quem compreende a continuidade da vida. Ela viu seu marido e a sua filha, agora mais serenos, seguindo em frente com as suas vidas, mas ainda guardando a memória dela com carinho. A dor da separação deu lugar a uma doce saudade e a certeza de que o amor os unia, e que era eterno e que transcenderia qualquer dimensão. Pôde enviar-lhes pensamentos de amor e paz, sabendo que de uma forma sutil eles sentiriam a sua presença amorosa. Mas a maior alegria de Isabela não foi apenas rever a sua família terrena, mas encontrar ali no lar de Maria pessoas de sua família espiritual, almas que já a haviam acompanhado em outras encarnações, companheiros de jornada que a esperavam com carinho e amizade, e esses reencontros encheram seu coração de uma felicidade indescritível, um senso de pertencimento e de propósito que a fortalecia ainda mais. Agora, Isabela dedicava-se aos estudos e ao serviço. Ela frequentava as escolas do Lar de Maria, aprofundando-se nos conhecimentos sobre a vida espiritual, as leis do universo e a importância do amor incondicional. Ela também auxiliava nos hospitais e em outras atividades de apoio, estendendo a mão a outros espíritos recém-chegados, compartilhando sua própria experiência e oferecendo o mesmo amor e acolhimento que havia recebido. Ela sabia que a sua jornada estava longe de terminar. Havia muito a aprender, muito a evoluir, mas Isabela estava pronta, equilibrada, serena e cheia de esperança. Ela se preparava para futuras oportunidades, para novos desafios e aprendizados,
certa de que a cada passo estaria mais próxima da luz e do cumprimento da sua missão espiritual. Sua história era um testemunho de capacidade de superação da alma, da beleza da vida, após a vida e do amor inabalável que nos guia em nossa jornada eterna. Se você chegou até aqui, deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa história, o que Isabela deixa para nós como lição. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva no canal, compartilhe essa história com alguém e ative os sininhos das notificações que toda vez que um conteúdo subir, você será avisado. E não se esqueça, nós temos histórias, temos meditações e temos também apometria. Fique todos com um beijo, muita luz, muita paz e até a próxima. Fui!